a Europa é uma esquina, uma periferia do mundo. Por isso que ela se desloca até o Oriente, não o contrário. Quando Marco Polo começa a falar da sua própria viagem, os comentários são sempre de muito maravilhamento. É uma jornada de enriquecimento mesmo, bastante entusiasmo, admiração, sobretudo pela dimensão do comércio. Essa força que atribuem a ele não está desligada do que o Ocidente quer ser em relação à Ásia. Ele encarna um aventureiro, empreendedor, muito sagaz, que consegue cair nas graças do maior imperador. Olá! No final do século XIII, num mundo que ainda não tinha contornos definidos e onde mapas misturavam cidades reais com monstros marinhos, num tempo em que a sombra e o sangue das cruzadas se estendiam sobre a Europa e os sonhos da cavalaria a inspiravam, um adolescente partiu com seu pai e seu tio de uma república mercantil a quem o Adriático sussurrava segredos distantes. Atravessou desertos implacáveis, montanhas que roçavam os céus e rios que serpenteavam como veias de civilizações esquecidas. Atingiu o coração do maior império terrestre de todos os tempos, tornou-se um emissário privilegiado da corte de Kublai Khan e percorreu sua vasta teia de conquistas, enfrentando bandidos nômades, tempestades que engoliam caravanas, mares governados por monções e povos cujas línguas ecoavam como enigmas ancestrais. Mais do que uma aventura individual, a Odisseia de Marco Polo foi um acontecimento civilizacional. Pela primeira vez, um europeu percorreu com continuidade e atenção um mundo asiático vasto, organizado, sofisticado e regressou 24 anos depois para descrevê-lo. Não como alegoria teológica, nem como fábula moral, mas como um inventário de lugares, povos, riquezas, técnicas, rotas e costumes. Um olhar moldado tanto pela curiosidade quanto pelo cálculo, tanto pelo assombro quanto pela utilidade. O livro das Maravilhas do Mundo é o mais célebre relato de viagens já escrito. Ditado a um romancista numa prisão genovesa, nele se mesclam o fabuloso e o factual, a imaginação e a contabilidade. Cidades de ouro convivem com sistemas de correio imperial, relatos de palácios flutuantes em lagos artificiais com descrições minuciosas de moedas, pesos e mercadorias, histórias de rinocerontes tomados por unicórnios e especiarias que incendiavam os sentidos, com observações frias sobre impostos, canais, papel moeda e pólvora. É um texto onde o maravilhoso medieval não desapareceu, mas começa a ser disciplinado pelo olhar moderno que mede, compara e registra. O seu Oriente não é apenas exótico, é administrado, conectado, produtivo. O seu Ocidente não é apenas curioso, é mercantil, inquieto, pronto a expandir seus horizontes. Entre ambos, abre-se uma zona de contato, onde a Idade Média vislumbra, sem saber, a aurora do mundo moderno. Marco Polo inaugurou a era das grandes descobertas, inspirando Colombo a velejar para o desconhecido, Vasco da Gama a desbravar continentes e Fernão de Magalhães a contornar o planeta. Por séculos, ele moldou, e ainda molda, a maneira como o Ocidente sonhou o Oriente e, em alguma medida, a si mesmo. Para compreender como um mercador veneziano redesenhou o mapa do mundo, convidamos Andréa Carla Doré, professora de História Moderna da Universidade Federal do Paraná, Flávia Galitati, professora de História da Arte Medieval da Universidade Federal de São Paulo, e Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, professor de História da América e História Atlântica da Universidade Estadual de Campinas. Luiz, podemos lançar um olhar panorâmico sobre a Eurásia, como que a chamada Pax Mongólica e do lado asiático e do lado europeu, as cruzadas reconfiguram esse cenário da Eurásia? Essa é uma pergunta bastante abrangente, mas que é legal para situar o mundo que ele vai andar, né? O Marco Polo vai andar. Então, de um lado, você tem esse fenômeno mongólico, como você acabou de dizer, né? Os mongóis são uma avalanche no mundo medieval, saem da região do que hoje é ali Mongólia, nos mapas vai aparecer como Tártaro. Eles vão conquistar toda aquela região e, pasmem, vão conquistar a China. E ao fazer isso, uma civilização é tomada por um povo a cavalo. E o que acontece é que esse povo a cavalo toma o trono dessa civilização e se torna, o Khan, né, se torna imperador da China. E essas duas figuras vão viver. Então, a partir de um coração de um império que é a China, todo um território asiático paga impostos para essa nova China, para essa China ampliada, né? E esse território vai ser dividido em Khanatos, né? Então, a palavra Khan tem a ver com chefe, onde você tinha um Khan, você tinha um Khanato. E aí você tem uma divisão, né? Não é um império, é um império contíguo, como você falou, o maior império contíguo da história da humanidade, mas ele não é unificado no sentido que só tem um centro. Então, a Pérsia vai ser outro centro, ali o sul do que hoje é a Rússia também é outro, enfim. Isso tudo é um enorme império que, como eu estou
descrevendo para vocês, encosta praticamente no mundo que a Europa tem contato, que é ali o mundo mais árabe. Então, passando para o outro lado, você tem a fronteira ocidental com o mundo entre a Ásia e a Europa, que é Constantinopla. Então, Constantinopla é o portão do Oriente, como se chamava antigamente, e é uma cidade cristã que vai ligar a Europa a essa Ásia. Então, ela tem contatos com essa enorme rede da Rota da Seda, que depois a gente desdobra mais. Mas ela está na mão, nessa época, praticamente na mão de Veneza, né? Então, Veneza é a grande potência do Mediterrâneo nesse período que a gente está falando. Então, é uma cidade, como você falou, que está, eu não lembro a expressão que você usou, mas foi muito feliz ali, beijada pelo Adriático, que lhe traz segredos, né? Então é isso, esse mar, o Adriático está ligando ali o que hoje é Croácia com a Itália, e isso vai se abrir, o nosso ouvinte tem que pensar um pouco o mapa junto com a gente, vai se abrir para o Mediterrâneo e o Mar Egeu ali, né? Tudo aquilo, o Mar Egeu da Grécia, tudo aquilo foi dominado por Veneza, né? E aí Constantinopla também cai na mão dos venezianos. Então é mais ou menos esse o cenário que a gente tem no mundo eurasiano de uma ponta a outra, pelo menos da Itália até o coração do Império Mongol. Fantástico. Flávio, a gente tem esse cenário e vamos olhar para os protagonistas, né? Acho que a ideia é entender agora, nesse mundo em que o Marco Polo vai ser projetado, o que cada um desses dois universos sabem um do outro, né? A Europa e a Ásia, o Ocidente e o Oriente, né? Começando pelos europeus, o que eles sabem desse mundo asiático, quais são o que está no imaginário ali de expectativas, de conhecimentos, mitos, né? Bom, eu acho que assim, a gente tem que pensar que nesse período nós tínhamos 3 continentes interligados, cada um determinado tempo. Quem conectava os 3 continentes era o mar Mediterrâneo. Então a gente precisa pensar nisso. Então a gente tem uma África, a Europa, que também era latina e era árabe-islâmico, e a Ásia, né? Então o contato entre esses 3 continentes era dado basicamente a partir do comércio. No século XIII, eu acho que é importante a gente destacar que os polos não foram os primeiros a viajarem para a Ásia, né? Houve 2 frades franciscanos que já tinham ido para a Ásia, a mando do Papa Inocêncio IV e do rei francês Luís IX, com uma função missionária, né? Mas, claro, eles não chegaram até o Japão como Marco Polo, né? E também há outros escritos, ou seja, quando eles voltam, eles trazem um pouco de informação daquilo que eles viram até aquele momento. E também nós temos que pensar que do mundo árabe-islâmico existem muitas informações, como por exemplo o geógrafo Al-Idrisi, que nasceu na Andaluzia, andou pela África, andou pela Itália, andou por Bizâncio e escreveu o livro do rei normando na Sicília, Rogério II. Havia informações uns dos outros, mas também a gente tem que pensar onde essas informações circulavam. E do outro lado, André, o que os asiáticos, sobretudo os mongóis e os chineses, o que eles sabiam da Europa? Qual era a visão deles? O que eles imaginavam a respeito desses povos ocidentais? O Império, né, mongol, os imperadores desde Gengis Khan, eles tinham um interesse, uma curiosidade muito grande por outras culturas, por outros povos, por outras religiões, né? Então, a primeira vez, quando os irmãos Paulo voltam a primeira vez para a Europa, para Veneza, voltam justamente com a missão de levar padres, diz, né, para levar 100 sábios que pudessem explicar a doutrina cristã. Então, eles têm uma grande curiosidade sobre o que significa, o que faziam esses povos para além dos territórios que eles dominavam. Mas as informações, claro, eram bastante, que eles tinham efetivamente, eram bastante, vamos dizer, imprecisas, né? E muitas delas baseadas no que vinha do mundo muçulmano, que tinha resultado do encontro das cruzadas. Então, o que chegava para o Império Mongol era muito filtrado por diferentes grupos e diferentes momentos de encontro, né? Então, dá para dizer que o que eles sabiam efetivamente sobre o Ocidente, eles acreditavam que era um reino, um império dominado por uma pessoa só, como era o Império Mongol. O Luiz explicou que, na verdade, exatamente, são canatos, mas tem o grande Khan, né? Gengis Khan, enfim, depois os seus herdeiros, até Kublai Khan. Eles também achavam que isso existia no Ocidente, né? Então, olha,
Quando eles pedem para mandar alguém para explicar como é que funcionam as coisas, a religião e etc., e pedem, inclusive, ou exigem, né, inclusive, que o Ocidente se pague tributos ao Gengis Khan, ao Império Mongol, é assim, o imperador do Ocidente pague para o imperador mongol, porque eles entendem ou imaginam que seja unificado sob a força de um líder só, como acontece na Ásia, né? E são chamados de francos, esse grupo todo, esse Ocidente todo é chamado de franco, sem muita precisão de quem eles estão falando, né? Então, dá para dizer que é uma ignorância recíproca, o que as bases desse encontro, né, desse Oriente tão diverso e desse Ocidente também marcado por muitas divisões, a base é uma ignorância recíproca. Agora, Luiz, acho que vale a pena, você mencionou Veneza, acho que vale a pena entender melhor essa plataforma de lançamento, porque ali você tem características singulares, né, em relação ao próprio mundo medieval, e que vai explicar por que essa família parte dali e percorre, vive essa aventura, né? Qual que é a condição ali particular de Veneza que explica esse... Bom, tem vários jeitos a gente pensar isso, né? Geograficamente, Veneza tem uma posição bastante estratégica, né? Ela está ali protegida de outros ataques, inclusive por terra, né? É muito difícil chegar em Veneza. Veneza foi um local... Há outros lugares no mundo que me ocorrem assim, né? Mas locais que não eram para ter sido habitados e foram. Contra a vontade de Deus, os homens ali fizeram sua cidade. E ali acabou se desenvolvendo ao longo da Idade Média essa potência naval, né? Que também é a única coisa que, se de fato a cidade quisesse se integrar a um comércio maior, ela poderia fazer, justamente porque ela está travada, ao mesmo tempo que ela está protegida. E a partir de uma série de conjunturas, Veneza vai se desenvolver então com essa potência naval e que vai atacar as bases gregas, por assim dizer, as bases bizantinas, no mundo da Grécia e em outros locais, e também o mundo muçulmano, né, dessa região. Então vai tomar várias ilhas do Mediterrâneo, vai tomar várias áreas da Grécia, e como eu falei, vai atacar Bizâncio, pasmem, numa cruzada, né? A gente está falando de cruzadas na cabeça das pessoas no geral. A cruzada é sempre contra os árabes, o cristão contra o árabe, o franco contra o árabe, ou os muçulmanos de uma maneira geral. E nessa cruzada, pelo contrário, os venezianos estão comandando uma equipe que vai chegar em Constantinopla e atacar cristãos, né? Por quê? Porque Constantinopla é uma cidade muito rica. E nesse momento que Constantinopla cai na mão dos venezianos, eles estão no seu auge. Porque, vamos pensar, né? Hagia Sophia, então, hoje é uma mesquita, mas foi construída para ser uma igreja de modelo que a gente chamaria de ortodoxo, e ela passa a ser uma catedral, né, a partir dessa tomada. Então, quando a Flávia comentou de um mundo latino, é isso, né, tem uma expansão dessa ideia papal, né, a partir de Veneza para o resto do mundo do Mediterrâneo. Então ela tem um mini império mesmo, que a gente meio que esqueceu ao longo da história. Mas Veneza, e ela vai... Uma coisa que é importante também, mais pra frente vai ficar mais claro, é que ela tem uma rivalidade com outras cidades da própria Itália. Então, em especial Gênova, que também tem essa vocação, também está buscando esse império. Então eles vão entrar numa guerra que vai ter várias etapas ao longo da Idade Média, pelo controle dessa parte do Mediterrâneo, né? Não só então com o mundo oriental, mas também dentro da própria Europa, né? Veneza isso eu acho que é um caso interessante, ela é tão pragmática com muita coisa, que mais pra frente, quando a gente fala o fim da Idade Média, né, 1453, quando os turcos tomam Constantinopla lá na frente, quem faz o grande canhão turco é Veneza, né? Então, ou seja, Deus está conosco, mas um pouquinho de dinheiro não tem paciência, né? O cristianismo fica ali, você falou de um certo pragmatismo da modernidade, Veneza tinha bastante desse pragmatismo. E a gente vai ver na viagem dessa família, e a Andréia já falou, né, que eles vão, o tio e o pai do Marco Polo voltam com essa missão de trazer 100 sábios, de algum momento, acho que se perde, porque não voltam, né, com esses 100 sábios, mas voltam com o Marco Polo. E eu acho que assim, seria interessante a gente entender quais são as primeiras impressões à medida que ele vai avançando do Oriente Próximo até o Oriente Profundo. Ele visita a Armênia, Anatólia, Pérsia, né, o grande
Império Persa até o Afeganistão ali, vai se aproximando do centro do Império Mongol, ou pelo menos ali, né, dentro dessa configuração. Mas quais são as primeiras impressões? Alguém pode falar sobre isso, Andréa? Eu acho que, assim, antes de chegar nas impressões, queria só acrescentar uma questão nisso que o Luiz falou sobre essa saída dos irmãos de Constantinopla em direção ao Oriente, né? Porque eles ocupavam, era muito frequente que essas cidades tivessem bairros destinados a determinados grupos, né? Sobretudo Gênova, Veneza e Pisa, como cidades italianas, tinham esses entrepostos em cidades importantes fora, enfim, desse espaço cristão, né? Então, em Alexandria, em Constantinopla e em Acre, também tinha esses bairros, essa divisão entre esses grupos de mercadores, né? E então, quando a gente... eu queria lembrar disso, porque a gente vai falar que Marco Polo e antes dele o tio e o pai foram embaixadores ou diplomatas a serviço do Gran Khan, etc. Mas é porque esses mercadores, com frequência, exerciam a função de diplomatas e de embaixadores das suas cidades. Não eram atividades dissociadas, né? Porque eles sabiam as melhores rotas, porque eles faziam os melhores contatos e eles tinham interesse em abrir novas rotas também. Então, o trabalho de diplomata e de comerciante, que a gente vai ver mais lá na frente, já está aqui presente nessa saída da sua cidade e na instalação numa cidade que é importante comercialmente, como Constantinopla, né? Então, quando eles estão justamente ali em Constantinopla, tem um ataque de navios genoveses que apoiam justamente os gregos para retomar esse espaço. E é aí que muitos voltam para Veneza, desse bairro veneziano, digamos assim. E no caso do pai e do tio de Marco Polo, que aí eles vão para a Ásia, né? Enfim, avançam em direção à Ásia. O irmão mais velho desses dois irmãos, enfim, que chama Marco o Velho, já estava nessa cidade de Sudak, que é para onde eles vão. Então, esse é o primeiro contato, num lugar, digamos, onde já há alguém da família, a primeira impressão, né? No texto do Marco Polo, essa primeira parte do livro em que ele conta esse trajeto inicial do pai e do tio, não há muitas informações sobre qual foi a primeira impressão. Quando o Marco Polo começa a falar da sua própria viagem, aí os comentários, enfim, são sempre de muito maravilhamento, sempre muito positivo, porque é uma jornada de enriquecimento mesmo, né? Assim, são cidades sempre muito povoadas e muito ricas, e os comerciantes fazem muitas trocas. Então, quando o Marco Polo passa a descrever a sua própria viagem, aquela que o pai e o tio já tinham feito, nunca é banal o que ele conta, né? Sempre com bastante entusiasmo e com admiração, né? Sobretudo pela dimensão do comércio que ele encontra. Isso é interessante para o nosso ouvinte entender a logística, a mecânica dessas viagens, porque hoje a gente viaja com avião, cartão de crédito, telefone, tem embaixadas e consulados em todo lugar, tem uma língua franca aí, o inglês, mas essas pessoas tinham que atravessar povos com outras línguas e de alguma maneira você ter uma moeda de troca. Quer dizer, eu estou tentando entender se a gente pode apresentar para o nosso ouvinte como se organiza uma viagem dessa por centenas, milhares de quilômetros, assim, como é que essas pessoas se organizavam para isso? Como que se fazia isso? Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse período não era um período estático, né? As pessoas circulavam de várias maneiras. E o que a gente tem que pensar é que são comerciantes, então é muito possível que eles tenham seguido por rotas de caravanas, sendo acompanhado por caravanas ou acompanhando algumas caravanas, e é possível que parte dessas rotas também fossem sendo traçadas dependendo das condições climáticas, enfim, de guerras, porque a gente não está falando nós estamos falando de um período que tem uma certa estabilidade, conhecida como Pax Mongólica, mas não quer dizer que tudo era muito lindo, maravilhoso, que não haviam conflitos. Então, esses deslocamentos, existiam algumas rotas já preparadas, então os deslocamentos eram dados por essas rotas. Eu acho que o que a gente precisa pensar, ao contrário de hoje em dia que nós vamos de avião, enfim, etc., é que o tempo era outro.
né? Então, eles tinham tempo para fazer, eles ficavam nos lugares, eles tinham tempo para aprender os costumes dos lugares e possivelmente algum intérprete, mas também nós não sabemos como eram esses intérpretes, né? Então, eu acho que são outras formas de comunicação também, que temos que pensar nesse deslocamento, né? E viajavam com dinheiro, né? Viajavam com recurso, não com dinheiro vivo, né? Exato. Então, por exemplo, a família Apollo comerciava gemas, pedras preciosas. E isso é uma coisa Uma alta portabilidade. Exatamente. Mas também é um grande risco, né? As duas coisas. Eu ia comentar exatamente essas duas coisas. Quer dizer, por um lado, você tem portas abertas em qualquer lugar porque você consegue fazer comércio e tal. Por outro, você vira um alvo, né? Porque basta um diz que me diz que, olha, aquele pessoal vai estar na noite e tal em tal lugar. Então, junta com o que a Flávia falou, você precisa viajar por rotas conhecidas, com gente conhecida. E acho que essa é uma coisa das mais importantes, entender que os europeus não fazem nada disso sozinhos, né? Então tá lá nos indícios do Marco Polo que, por exemplo, pega a viagem de volta. A viagem de volta ele vem com, 600 pessoas, um treco assim, né? Trazendo uma noiva para o Canato da Pérsia e acaba que chegam 18 pessoas, né? Então também é um treco arriscado, né? Assim, você tá viajando com um longo tempo, tem doenças, você pode naufragar, ser atacado. Então quando você pega esse índice de sobrevivência, por mais que você esteja em mares navegados, em rotas conhecidas, é também muito perigoso fazer tudo isso, né? Ter passado 24 anos fora e voltado é um pouco contra as estatísticas, né? Porque nessa é uma época que se você pegar uma doença que um floratil hoje já não te mataria, você morreria naquela época, né? Escorbuto e tantas outras coisas. Então é arriscado, mas é um mundo que as pessoas sim se deslocam apesar disso, porque vale muito a pena, né? A família ficou muito rica com essa viagem, né? Com a viagem dos tios primeiro, do pai do tio e dele depois, né? Então vale a pena. Mas acho que para o ouvinte pensar, é como se fosse um capital de altíssimo risco que você está colocando hoje, né? Então aquela história, você pode perder muito dinheiro, mas se você ganhar, não tem nada que pague tão bem quanto uma viagem de longa distância nessa época. Claro, Flávia. E queria só complementar isso que o Luiz Estevão falou. Não é à toa que o Marco Polo fala tanto das gemas, né? Ele fica encantado contando das gemas, ele inventa histórias em cima das gemas, né? Agora, existe um outro ponto importante que a gente percebe pelo livro, que quando eles caem, então, nas graças do Kublai Khan, o Kublai Khan entrega para eles um tipo de um passaporte em ouro. Então, eles estão viajando também sob os auspícios do grande imperador. E outra coisa é esse imenso sistema de comunicação que ele se maravilha, é uma das maravilhas, esse sistema de comunicação que o Império cria, em que as notícias chegam antes porque tem vários entrepostos, não sei quantos cavalos ele descreve, e as pessoas... Então, as notícias que eles estavam se deslocando também se espalhavam. Então eu acho que também tem essa questão, eles estão viajando também em nome do imperador, né? Então eu acho que você não vai atacar se você sabe que você pode ser retaliado pelo próprio imperador. Então eu acho que são várias questões que nós temos que pensar. Essa vai ser a parte bastante fascinante quando ele viaja como um emissário, embaixador do imperador, mas antes da gente acompanhá-lo nessas viagens, acho que seria interessante a gente entender a percepção que ele tem dessa civilização mongol, né? Quer dizer, a família, o tio e o pai já conheciam, mas ele chega na corte do maior império da época, a maior potência da época, e vai lidar com contrastes ali. Acho que seria legal se vocês falarem um pouco de como ele percebe esses contrastes com a civilização dele, nativa, europeia, do ponto de vista religioso, de costumes, organização administrativa, enfim, se a gente puder um pouco... que tal, Andréa? Eu acho interessante a gente colocar, assim, para começar essa visão que ele tem, que ele é um adolescente, né? Enfim, 16, 17 anos. Então, ele, além dele sempre falar com muito fascínio de tudo que ele vê do Império Mongol, ele não faz comparações com os impérios ou os reinos da cristandade, assim, para dizer, como os franceses, ou como a França, ou como Veneza, etc. Ele faz comparação com a sua cidade no sentido das coisas práticas, mas não do volume, da riqueza, etc. E ele sempre está muito
enfim, impressionado com isso tudo. Ele fala isso de maneira sempre muito positiva. O Kublai Khan é o maior imperador e ele, ao longo do texto, dá várias provas disso. Ele conta alguma grande invenção, como a questão, por exemplo, que a Flávia falou do correio, né, dessa forma de fazer as notícias ou as mensagens circularem. E ele fala disso, e por isso que ele é o maior imperador do mundo, de todos os tempos, etc. Ou então, quando ele fala da invenção do papel moeda, que a gente depois pode falar com mais detalhes. Então, tudo que ele descreve é com bastante reverência a isso. E, claro, ele está escrevendo depois de ter passado 24 anos nesse lugar e de ter voltado enriquecido. Então, ele não traz uma comparação que pode ser negativa, de forma alguma, nem no sentido da religiosidade, o que a gente poderia pensar que a religião seria um marco, né, para dizer assim, uma diferença entre, não é um cristão, então é o que vai acontecer no período moderno, no período posterior, né, a partir do século XVI é inviável você valorizar um soberano, por maior que ele seja, de uma religião que não é cristã. Você valoriza elementos dessa cultura, mas você não vai valorizar uma vez que ele não é cristão. E aqui o Marco Polo não coloca isso em questão. Ele não, de forma alguma, ele apresenta isso, mas eles são idólatras, mas ele não é cristão. Ele de forma alguma coloca nesses termos, né? Enfim, então eu acho que essas descrições são sempre bastante positivas e esse é um dos elementos, óbvio, que atraiu muito a atenção dos leitores do seu relato, né? Que tal, Luiz, Flávia? Eu acho que tem uma chave numa palavra que a Andréa soltou na resposta anterior dela, que é essa chave da maravilha, né? Que dá um pouco... Para dar um dos nomes que ele vai ter. Um dos muitos nomes que tem o livro e tal, né? Mas é isso. O ato de maravilhar-se é bem típico de narrativa de viagem daí para séculos para frente, né? Ou até para trás, se a gente for pensar. Mas o que significa isso, né? Então, porque a gente usa a expressão maravilha para tudo, né? Então, o trânsito tá ruim, maravilha, né? Então, tal coisa é boa, maravilha. Então, a gente usa, a gente banalizou. Mas a palavra especificamente é interessante na Idade Média, começo de modernidade, porque existe uma ideia que é o milagre. Então, vamos supor, o milagre é quando Deus operou alguma coisa no mundo que é da ordem do sobrenatural. Então, o morto morreu e ele voltou à vida. Óbvio que isso é um milagre, é fora do normal. A maravilha é Deus mexendo no mundo na ordem do natural. Então, é uma cidade que, meu Deus do céu, como é que a gente não sabia que isso aqui estava aqui, né? Ou um animal que, veja, só pode ser uma criação divina, né? Mas quando muito o diabo deu uma enfeitadinha ali, mas ele não tem capacidade de criar nada. Então, tudo que a gente se maravilha no mundo, que esse momento em que parece que a nossa capacidade de narrar some um pouco, sabe? Quando a gente, sei lá, se a pessoa vê a primeira vez o mar do Caribe, a gente está acostumado com os nossos mares verdes maravilhosos. Daqui a pouco você vê um mar azul, você fala, e você fala, nossa, é um azul como eu nunca vi. Mentira, você já viu aquele azul. Mas esse jeito que é incapaz de descrever marca o que a André está falando. Então, muitas vezes, claro que ele tem a experiência de décadas, né? Então, ele está narrando, ele começa como adolescente e ele vai narrar de memória aquilo na cadeia, como você falou, né? Mas a hora que ele está narrando aquilo, essa experiência do maravilhar vem. E aí que vem as desconfianças que as pessoas têm com o Marco Polo, que ele é meio mentiroso, porque será que tem palácio de ouro? Mas como assim, né? No meio de descrições de papel moeda, de sal, de tudo bonitinho, um palácio de ouro. Então, onde está a fronteira da mentira com a verdade? Onde está a fronteira do maravilhoso com a descrição de viagem, como a gente gostaria que ela fosse, né? Fidedigna e tal, né? Isso tudo marca a experiência de leitura dele, marca a experiência de como ele narra. E por isso que é tão gostoso lê-lo até hoje, assim, né? Acho que vale a pena lê-lo, apesar de você ter que, às vezes, estar com um mapinha do lado para entender onde é que ele está passando. Justamente porque cada lugar que ele passa, às vezes os animais que ele narra, a cidade, o costume, como se come, isso tudo é fantástico, né? Assim, e entra para o imaginário europeu com o tempo. Queria só pegar o gancho sobre a maravilha. A maravilha também era a alteridade, era uma coisa diferente daquilo que ele tinha. Então, quando a gente pensa na maravilha e no maravilhoso, também é uma coisa distinta do seu cotidiano. E ele, como o Luiz falou, realmente, ele se maravilha com a organização das cidades, ele se maravilha com a inúmera quantidade de especiarias que existiam. Ele se maravilha com a quantidade de tecidos em seda
que, óbvio, já circulavam no continente europeu, mas não naquela quantidade gigantesca que havia na Ásia. E tudo, e os animais, imagina. Então você vê na heráldica, nos brasões de armas, em vários lugares, a imagem de um leão, que não é um leão, né? É aquilo que os artistas achavam que era um leão, e de repente ele vê um leão, ou ele vê um elefante, né? Então, assim, essa questão do maravilhoso também é o que não é seu. É essa alteridade, mas que não necessariamente é negativa. E eu acho que isso que é fantástico. E só para puxar uma outra coisa que a Andrea falou, eu acho importante nós pensarmos que ele não tem essa questão de um juízo moral. Porque o Marco Polo, quando a gente pensa em Veneza, Veneza era uma cidade latina, cristã, que está no limite com outras formas de cristianismo, que são os ortodoxos, mas também tinha os nestorianos, quer dizer, havia outras formas de praticar o mesmo cristianismo. E quando os polos saem dali, eles veem várias outras religiões. Então eles veem o zoroastrismo na Pérsia, o confucionismo na China, o budismo, o shintoísmo quando eles chegam no Japão. Quer dizer, o que eu acho interessante do Marco Polo é essa abertura que ele tem para tantas outras formas religiosas. Mas eu acho que, lendo Marco Polo, eu vejo que isso vem também da convivência que ele tem com o Khan. Porque o Khan, ele tem interesse em saber. Isso eu acho fantástico no livro. Ele sempre fala, porque o Khan quer saber dos outros povos. Talvez ele tenha se aberto para essa nova forma de encarar outras religiões que não o cristianismo de uma forma um pouco mais aberta. Será que talvez, agora eu estou pensando aqui, isso explique um fato que não é trivial, que é o fato dele se tornar justamente um embaixador, um emissário da corte do Khan para o seu próprio império ali, para conhecer aqueles povos, porque uma coisa é chega um forasteiro exótico ali e você ter o interesse da corte em descobrir coisas sobre a Europa e tal. Outra coisa é essa figura se tornar ali um embaixador, de fato, uma figura preeminente dentro da corte que vai ter responsabilidades ali diplomáticas e vai prestar serviços, e isso pressupõe uma relação de confiança ali, né? E capacidades desse rapaz aí, né? Como que... Acho que a pergunta que eu tenho é como que se explica que esse maior imperador do mundo de repente vai pegar esse menino europeu para ser essa figura preeminente ali de... Eu queria tentar responder assim de duas formas, né? Primeiro, eu acho que talvez ele não tenha sido a única pessoa designada pelo Kublai Khan para fazer esse tipo de trabalho, né? A gente, claro, fica sabendo por conta disso, porque foi o Marco Polo, enfim, mas não acredito que seja que tenha sido, né, um tipo de tarefa especificamente ou especialmente atribuída a ele, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, como que eu comentei um pouco antes, quer dizer, a função do embaixador e do diplomata é muito diferente do que a gente concebe hoje, né? O sujeito vai para naquele contexto, um mercador que tivesse uma boa experiência do terreno, ou pelo menos fosse capaz de se virar, né, em situações adversas, e fosse considerado de confiança, enfim, ele poderia receber um tipo de missão como essas que o Marco Polo recebeu no interior do Império do Kublai Khan, né? Então, as duas coisas, quer dizer, a gente acho que não é o caso de supervalorizar a singularidade dele como embaixador ou como diplomata no interior do Império Mongol, e nem supervalorizar a própria atividade, a própria missão, né? Porque eu acho que era uma coisa muito menos extraordinária, ou pelo menos assim, designava, marcava a qualidade de uma pessoa como a gente entende hoje, né? O sujeito que hoje é embaixador de um país em outro país, só ele é o embaixador, só ele tem aquela função, etc. Eu acho que naquele caso, no caso do período do Marco Polo e do Kublai Khan, é mais fluida essa designação da função e da pessoa, né? Então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que talvez relativizar, né, ao valorizar o trabalho dele. Agora, alguém pode dimensionar esses percursos que ele faz, por onde ele passa? Pensando hoje no mapa que a gente tem, China, Japão, Índia, né? Ele percorre tudo isso, certo?
dimensionar isso? Dá 24 mil quilômetros. Se a gente for medir, dá exatamente isso, assim, ao longo de 24 anos, né? Então ele vai até o Oriente por uma rota terrestre, né? Então ele até tinha a imaginação, né? Se fala no livro, de tentar fazer por barco. Então iria até o Iêmen, mais ou menos hoje, de lá iria pro barco pelo Índico, mas os barcos que eles têm não têm condição para fazer isso. Então eles vão fazer rotas terrestres, que é a famosa Rota da Seda, né? A parte terrestre da Rota da Seda também ela se abria, mas é uma dessas rotas. E aí ele vai chegar no que hoje é o norte da China. É ali que ele vai encontrar o Kublai Khan, no que hoje é Pequim, né? Então os nomes não são esses no livro, estou trazendo para os nomes de hoje, né? E aí ele vai chamar essa região de Katai. Isso é importante, porque tudo quanto é mapa dali para frente, você mencionou Colombo, a obsessão vai ser chegar nessa tal Katai, né? Que é a China do Marco Polo. E depois, a partir do que o imperador, do que o Khan pede para ele, ele vai para o sul da China. Então ele vai andar para o centro-sul e para o sul-deste da China. Ali ele vai fazer as suas missões internas como diplomata ou como residente numa cidade, etc. Ele tem funções diferentes também. Acho que vale a pena dizer que nisso ele está envelhecendo. A gente falou que ele era um adolescente, mas isso é mentira, não tem adolescência nessa época, né? Ele é um jovem. Mas ele é formado. Assim, um cara com 17 anos nessa época é um adulto, né? Para nós, hoje, 17 anos, essa coisa entre mundos, né? Assim, ainda em formação. E aí, quando ele já tem uns 30 e tantos anos, é quando ele começa a aparecer no texto que ele tá na hora de voltar, né? Assim, acho que tá bom. E aí, para conseguir essa autorização para voltar, quando é que vai ser, né? Então, a autorização para voltar faz com que ele volte por uma rota que, como eu acho que eu comentei numa outra hora, que era dentro do Ilkhanato, que é a Pérsia mongólica. O sujeito que comanda aquela região pede uma noiva. E ele tá, diz ele tá na corte que vai levar essa noiva. Então ele tem permissão para sair. Aí é ali que ele vai passar pela Malásia. Então repare, de novo, agora é por mar, né? Pela Malásia, pelo Sri Lanka, pela Índia, dali Pérsia, de novo pela Península Arábica, vai subir até Constantinopla e volta. Então, de novo, tem que ter um mapa mundi na cabeça para fazer isso que eu tô falando aqui, mas isso dá uma quantidade de quilômetros inacreditável. Passa todos esses lugares, pela Índia inclusive, né? Dessas civilizações, Flávia, China, Índia, que hoje a gente tem bem presentes e que despertaram o apetite europeu ali, né? Olha, eu acho que a gente tem que pensar também que havia outras ligações com o Sudeste Asiático, né? Que eram feitas basicamente pelo povo Swahili, pelo leste da África. Então, havia um comércio gigantesco ali. Então, as mercadorias saíam do leste da África, como o que seria hoje Moçambique, Tanzânia, subia pelo leste da África e ou ia direto para a Índia, ou subia pelo Mar Vermelho, atravessava o continente africano até o Cairo, até o Mediterrâneo, e de lá essas mercadorias subiam pelo Mediterrâneo, Atlântico, chegavam na Inglaterra, chegavam onde hoje são os Países Baixos, né? Então, o que acontece? Esses mercadores, esse é um corredor chamado de corredor Swahili. Ele já existia desde o século IX. Então, certamente, os irmãos Polo conheciam esses, pelo menos de nome, enfim. Então, eu acho que, como eu falei também, né, os próprios geógrafos islâmicos também circulavam uma série de informações. Eu não acho que seja o acaso que eles queiram ter voltado via Índia. Era o que faltava para Marco Polo também conhecer essa parte do sul da Ásia, digamos assim, né? O que estava... Você acha que foi uma questão, de fato, de curiosidade dele? Não, acho que ali tudo casou, né? Então, ali, como eu brinquei, os planetas se alinharam para que ele voltasse ali também, né? Agora, nós também temos que pensar que... enfim, pode ser que essa rota marítima pelo sul da Ásia, né, pelo Oceano Índico, fosse também uma questão atmosférica, uma questão de fome, se havia fome nas outras rotas também nós não sabemos. Então, não sabemos exatamente por que foi essa a escolha. Eu acho que foram várias escolhas e a gente não pode esquecer que eles eram comerciantes. E eles estavam voltando. O que eles iam trazer junto com eles, né, para essa Veneza? Então, eu sempre fico pensando um pouco nisso. A gente não pode dar um único elemento como sendo estrutural para aquilo que ocorreu, né? Mas eu fico pensando, porque as maravilhas da Índia já chegavam à Europa via os islâmicos, né? Já estavam chegando ali há muito tempo.
Agora, eles voltam a Veneza e, de alguma maneira, num embate, você já tinha falado sobre essa disputa, essa rivalidade com Gênova, ele vai ser preso, né, e encontra essa figura, o Rustichello, que era escrevia romances de cavalaria, né? Vai editar esse livro e acho que agora a gente pode fazer assim um pouco, até agora a gente estava falando da experiência propriamente dita, mas assim, talvez seja um momento de começar a ver mitos e verdades sobre esse livro, o que tá ali nessas maravilhas todas ali, o que tem de embelezamento ou de o que hoje é questionado pela historiografia, ou talvez já na própria época, não sei, né? Como que essas maravilhas, porque ele fala de coisas que realmente você falou do sobrenatural, tem coisas ali miraculosas e da ordem do maravilhoso no sentido pleno, né? Que vocês podem dar uma ideia para o ouvinte de que tipo de maravilhoso que existe nesse sentido, assim, Bom, eu acho que é difícil, assim, claro, tem coisas que a gente pode dizer que não existem. Então, ele entra no registro do maravilhoso, né, ou da fabulação dele, etc. Mas aí é muito comum os estudiosos, né, quando fazem uma edição muito primorosa, muito cuidada, muito detalhada do seu texto, tentam associar isso a alguma realidade que pode ter sido vista por ele, né? Então, por exemplo, ele fala de uma cobra, de uma serpente gigante, enfim, que devora animais, etc. E aí a aproximação é com um tipo de crocodilo que existia em determinada região, etc. Então, é um exemplo de que, às vezes, isso não vai acontecer só com Marco Polo, acontece com muitos viajantes, né, que descrevem alguma coisa que é tão inusitada e que parece fugir do verossímil, né? Mas que a gente, conhecendo melhor aquela realidade descrita, a gente faz uma associação. Então tem vários casos assim, mas tem coisas muito inéditas que ele descreve e que não são maravilhosas. Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu li, eu fiquei muito surpresa. Ele descreve o carvão, né? Uma madeira que queima, uma pedra, ele diz, uma pedra que queima mais tempo, emana mais calor, etc. E, na verdade, é o carvão. Então, tem coisas que ele descreve de uma maneira, assim, de tanto estranhamento que você fica procurando um maravilhoso ali, quando na verdade é alguma coisa que existe, só que ele não conhecia, né? Mas dá pra distinguir, assim, ele tá ali contando vantagem ou tá falando de repente, bom, eu ouvi dizer que é assim, ou são histórias de pescador, digamos assim. A gente consegue fazer um pouco esse discernimento vendo essas... Eu acho que assim, tem que pensar um pouquinho o que a gente quer desse livro. Então, exato. Veja. O que ele queria do livro e o que a gente quer. De novo, como você falou, ele ditou esse livro para um sujeito na cadeia que era um romancista, né? Então, ele escrevia romances de cavalaria. Tem estudiosos que já fizeram comparações, porque assim, sobreviveu um outro texto desse Rustichello de Pisa, né? Que é um romance arturiano, sobre o rei Arthur. E aí o cara comparou a cena do cara lá da Távola Redonda encontrando o rei Arthur com o encontro dos Polo com o Khan, e Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quer dizer, tem um embelezamento ali do autor. A segunda coisa, a gente não tem o manuscrito original. Tem mais de 140 cópias, todas elas originais, entre aspas, né, que vão variando, porque uma é tradução da outra. E hoje em dia, tem estudos muito bacanas para tentar ver qual que derivou de uma, qual que derivou da outra. E assim, só que tem alguns que contam histórias que não são contados em outros. Então, quem é o Marco Polo ali, né? Então, o que a gente lê traduzido bonitinho, estável no papel, é uma invenção, né? Assim, é um Marco Polo possível. Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente considerar. A segunda é que ele não fez uma biografia. Ele está contando a minha experiência, porque acho que, de novo, para o nosso mundo é isso. Eu vou viajar e faço uma página no Instagram e vou contando meu dia a dia da viagem, com fotografias, eu estive aqui. Não é o que ele faz. Ele está querendo contar utilidades, né? Então, essa coisa do carvão, dessa pedra que queima, isso é importante, o dinheiro, e aí outras coisas não são. No campo do absurdo, aí os historiadores se dividem, né? Tem aqueles que vão chegar ao extremo de dizer, ele nunca foi, ele é um mentiroso do começo ao fim. No máximo ele encostou na Pérsia, mas no máximo. E de lá ele
recolheu todas essas informações que os persas tinham, os árabes tinham, os muçulmanos já tinham, e ele só foi um compilador, né? Não deve nem ter saído de Constantinopla. Até outros que vão dizer, peraí, calma, tem coisas que não é possível. Essa coisa do dinheiro, eu vi uma que eu acho impressionante, assim, uma vez lendo no jornal, alguém viu que ele falava que o dinheiro em papel, que era uma coisa que não tinha na Europa e tinha na China, era feito de um tipo de papel da casca da mesma amoreira do bicho da seda, num grau de especificidade muito grande. E uma dessas cédulas está preservada, pasmem, na Inglaterra, né? A vantagem dos ingleses terem saqueado o planeta todo, eles guardaram algumas coisas ali. Pois foram analisar e é exatamente a pulpa daquele, entendeu? É muito específico. Então não é possível que não tenha alguém, se ele foi só um compilador, ele ouviu de gente muito qualificada e que teve lá algumas coisas. Então é difícil você fazer esse joio do trigo, né? Porque tem coisas que no primeiro momento você pode pensar, ele viu um unicórnio. E tem gente que tá falando, o unicórnio não existe, mas ele deve ter visto um rinoceronte. Porque ele mesmo disse que tinha cara de javali, que era um negócio horroroso, que não parece com o unicórnio que a gente entende. Pode ser. Mas você entende? Essa vontade de tentar fazer um cara crachá de tudo que ele viu é a nossa vontade, ou de dizer que tudo é mentira é a nossa vontade. Na Idade Média tinha gente que dizia que ele era mentiroso, no século XVII também, mas no geral ele foi lido com maravilhamento. As pessoas começaram a pensar, caramba, tem um império desse tamanho no Oriente. Eles não são só bárbaros, eles são organizados e tal. Então isso foi uma grande novidade, né? Eu estava lendo um livro para esse nosso podcast de uma autora que eu gosto muito e ela é especialista em romances do período do século XII, XIII, XIV. E ela chamou minha atenção para o fato dos nomes que foram dados a esse livro. Que o primeiro livro que se perdeu era conhecido como F. Depois desse primeiro manuscrito que se perdeu, vários outros foram compilados. Só que o primeiro nome que se deu, ou talvez o próprio Marco Polo e o Rustichello tenham feito isso, era A Descrição do Mundo. Depois começaram a referir a esse livro como o livro do Grande Khan. E por fim, no século XV, ele é chamado de Livro das Maravilhas. Como que surge esse Livro das Maravilhas? O Duque da Borgonha, o João Sem Medo, resolve encomendar uma cópia desse livro, junto com outros relatos de viagem, do Odorico de Pordenone, que também foi um monge que foi para a Ásia, João de Mandeville, que também é outro que não se sabe se existiu ou não, de verdade, né? Mas o que o João Sem Medo? Ele encomenda esse manuscrito para o tio dele, que era irmão do rei da França. Esse tio é o João de Berry, ou João de Berry, né? Que era uma pessoa muito rica, talvez até mais rico que o próprio rei da França, bibliófilo. E o João Sem Medo encomenda esse livro completamente iluminado, né? Onde tem essas imagens, enfim, as imagens, sei lá, das maravilhas, mas também das imagens das invenções. Então ali você vai ver, por exemplo, imagens de canibais, né? Porque com cabeça de cachorro, que são sinocéfalos, ou você vai ver as estão no Mandeville, mas não estão no Marco Polo. Exato. Né? Eles vão trocando. Eles vão trocando, porque também é uma projeção. Então eu acho que quando a gente pensa, o que é essa maravilha, qual é a versão do livro que você está vendo? Porque ele também é uma construção. No período pré-moderno, como você não existia a questão da originalidade ou dos direitos autorais, cada vez que você compilava um manuscrito, então é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então o que é em cada parte, quer dizer, qual é o público também que servia aquilo, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Hoje a gente fala das maravilhas, mas o que era aquilo? Um livro de comércio, um livro de especiarias, era o quê, né? Então cada um lê de um jeito. Ele também teve o título de Um milhão, né? Ele milhou, né? Assim, e uma das explicações para esse nome não é consensual, né? É de que ficou chamado assim porque tudo para ele ali são milhões, é sempre muito, né? Por exemplo, nesse correio que tem essas paradas a cada 20 milhas, com um conjunto de cavalos descansados para levar a mensagem, ele fala de 30 a 40 mil cavalos esperando se precisar de alguma notícia ser levada. Então, como ele era assim, digamos, né, exagerado nesses números, um dos títulos que o livro recebeu também foi Emilione. Então, eu acho que algum espanto também com o exagero deve ter ocorrido nesses séculos e nessas cópias, né, nessas diferentes versões. Falando sobre esse espanto, acho que seria legal a gente entender nesse final, para o qual a gente já está se encaminhando,
o impacto e as reverberações que esse livro teve no imaginário europeu e depois, né, se expandindo até, mas se a gente pensar já na própria época dele, um impacto até onde pode ser um impacto antes da imprensa de Gutenberg, mas que movimentos ele vai catalisar ali no imaginário europeu? Esse grande relato, que apetites ele vai despertar? Qual vai ser o destino imediato aí desse livro? Eu acho que a gente tem que pensar que no final do século XV, início do XVI, nós temos várias potências ali querendo criar novas rotas. Nós temos vários banqueiros financiando essas expedições, então nós temos os alemães, nós temos os italianos. O relato do Marco Polo entra numa figura de linguagem dos relatos de viagem em que você está pensando num continente europeu que está ali à beira, né, das grandes navegações, em que eles vão buscar novos espaços. Eu acho que o maior impacto, talvez, que a gente possa falar, ou a maior construção historiográfica do maior impacto é o próprio Colombo. Aprendi com a Andrea que ele emprestou uma cópia, não é, Andrea? Ele emprestou uma cópia do livro, do manuscrito do Marco Polo, que ele nunca devolveu. Rabiscou? Ele rabiscou e essa cópia, enfim, a partir disso ele queria ir para a China, como o Luiz falou. Né? Então eu acho que assim, nós estamos pensando num momento em que o continente europeu chegou a determinadas condições materiais, políticas e econômicas, né? E que essa viagem, essa riqueza toda que ele está trazendo na escrita, é possível ali. Né, para você ter outras formas. Agora, de novo, ele não é o único que viajou. Nós temos vários outros. É que, enfim, o Ocidente escolheu Marco Polo como o grande primeiro globalizador, mas não era. Né? Já tinham várias outras pessoas. Né? Então, eu penso um pouco nisso. Por que escolheu o Luiz assim? Um pouco tem a ver com o jogo de azar e sorte, né? E ele ter, assim, de novo, como é que as coisas circulam nessa época? Acho que antes da imprensa, né? Então é por manuscrito, como a gente está falando. Alguém faz a cópia, traduz a cópia para aquele idioma. Então, provavelmente o original foi escrito numa língua que é meio avô do francês, né? Então, é um italiano, mas que escreve no proto-francês, para ficar fácil aqui, né? E aí, você imagina, fica voltando do francês para dialetos italianos, isso vai parar em outro idioma. De novo, você não sabe mais qual que é a cópia original e todas elas estão sendo lidas. Por isso que a gente está falando várias vezes que fulano encomendou uma cópia, é isso que quer dizer. Eu quero uma cópia na minha língua daquilo para poder ler, né? Então ela vem de algum lugar. Outros não tiveram isso, né? Então, por exemplo, esses frades que ela está dizendo tiveram uma circulação mais restrita, né? Dentro da ordem, dentro da igreja, e aí não chegam, de novo, pelo amor de Deus, né? A maior parte das pessoas não sabe ler. Então a gente está falando de uns círculos letrados, de elite, comerciantes, reis, né? Olha a quantidade de nobre que a Flávia comentou agora há pouco que tem acesso. Mas essas pessoas têm acesso ao dinheiro ou a quem tem dinheiro para financiar, enriquecer com isso. E aí ele acaba sendo um livro que oferece receita. Ele não é o único, né? Então, por exemplo, o John de Mandeville, né? Que eu acabo falando Jean, porque, de novo, foi escrito em francês antigo, embora seja um inglês, que talvez nunca tenha existido, e também está sendo lido pelo Colombo. O Colombo lê os dois. Exato. E aí ele meio que funde um treco no outro, assim. E o interessante é entrar na cabeça do Colombo, navegar com ele e ver o que ele imagina que ele vai encontrar, né? Você não tem América. Então ele vai navegar num mundo que é esférico, né? Que ele já sabe que é esférico, mas ele imagina pelos cálculos que ele tem que é uma esfera menor do que é hoje. E que não tem o continente americano. Então, se imagina, você navega em direção ao oeste e você vai encontrar o leste. Num oceano que é menor. Você imagina, não tinha Pacífico e não tinha Atlântico. Era um enorme oceano, né, um mar-oceano, que juntava um continente ao outro, ele não tinha sido navegado. E aí, imagina, o primeiro conjunto de ilhas que ele encontra, ele tira desses textos. Porque esses textos diziam que havia ilhas antes do Japão, que o Marco Polo chama de Cipango, que eram ilhas antes das ilhas do Japão. Então eram anti-ilhas. Qual é o nome das ilhas que tem lá no Caribe? As Antilhas, né? Quer dizer, o Colombo vai falar, achei. E aí ele fica procurando onde está Cipango, onde está Catai. O vocabulário que ele usa, ele leva cartas para o Grande Khan. Ele leva, como é que fala, intérpretes que falavam árabe, enfim. Agora, nenhum deles falava taíno, por exemplo, né, que foi a língua que ele vai acabar encontrando. Então, na cabeça das pessoas, as pessoas falam assim, nossa, o Colombo foi burro, ele não entendeu que ele chegou na América. Seria impossível ele entender, né? Ninguém sabia que esse negócio estava ali. E ele tinha uma outra geografia na cabeça que, de alguma forma, foi criada, foi informada a partir do Marco Polo e de tantos outros.
Então, os mapas que ele viu, leram Marco Polo, além de terem lido Erastóstenes, Ptolomeu e tantas outras coisas, mas leram Marco Polo. Então, Fra Mauro, Toscanelli, esses caras todos eram leitores também do Marco Polo, e esses nomes estão nos mapas. Então ele está estudando essa gente toda, que de alguma forma foi informada pela essa sorte que o manuscrito do Marco Polo, ou os manuscritos do Marco Polo tiveram no final da Idade Média. Como você vê, Andréa? Então, eu acho que o Marco Polo é aquele personagem assim, ele não nasceu Marco Polo, né? Ele se fez o Marco Polo por conta da aventura. Mas ele é um caso mais interessante porque ele é o que a história fez dele, na verdade, né? Então, essa discussão às vezes de se ele esteve em tal lugar, se ele viu exatamente isso, no fundo é secundário, porque o que importa, talvez, eu acho, né, mais é o que fizeram com ele, o que ele permitiu que acontecesse, né? E se a gente pensar no século XVI, quer dizer, quando Vasco da Gama viaja, em 1498, a Europa tem o relato do Marco Polo e tem relatos pouquíssimos de viajantes missionários, mas que, como o Luiz falou, não circulam da mesma forma. O Niccolò do Conti, por exemplo, que viaja no começo do século XVI, já tinha sido publicado seu texto, mas não tinha o glamour, digamos assim, a repercussão, não teve a repercussão que o Marco Polo teve. Então, ao longo do século XVI, a Ásia que os portugueses procuram e que os italianos que viajam com os portugueses procuram é aquela do Marco Polo, né? E vão sempre comparando o que eles encontram com o que o Marco Polo mostrou, escreveu no seu texto, né? E é interessante que em 1502, quando sai uma primeira edição impressa em Portugal, é um dos primeiros livros impressos em Portugal, sai com o relato do Marco Polo, quer dizer, Vasco da Gama já tinha voltado. E a gente se pergunta, por que repetir alguma coisa de 200 anos antes, quase, né? O que a gente deduz disso é que o Marco Polo era uma matriz, não se podia partir para falar da Ásia, a não ser dele, mesmo que fosse para corrigi-lo, para dizer que não era bem assim, ou que as coisas mudaram desde que ele viajou, mas ele era uma matriz, como tem um autor que diz, uma matriz a priorística, ou seja, o a priori de todo conhecimento. A princípio, o que é? É o Marco Polo, né? Então eu acho que ele teve esse papel, quer dizer, óbvio que ele não sabia de nada disso, né? Mas o que fizeram com ele e o que o Colombo fez com ele foi realmente fantástico, né? Isso que a Flávia comentou, essas anotações no livro demonstram assim, o que ele procurava, o que o Colombo queria com o texto do Marco Polo. Ele não queria tantas rotas, ele queria saber onde os produtos estavam, as especiarias, as pedras preciosas, etc. É quase uma lista de, assim, com uma liberdade aqui, é quase uma lista de compras, né? Onde é que eu vou achar as coisas que eu quero? Mais na intenção de dominar as áreas de produção do que propriamente só seguir a rota e ir lá buscar, né? Como o Marco Polo fez. Agora, antes da gente ir aí para uma rodada final, assim, a gente está falando dessa figura que traz um mundo, um universo, fica 24 anos nesse cosmos, traz tudo isso na memória, coloca num livro que vai circular pela Europa e vai ter esse tipo de influência, entre outras, né, outras fontes que vão influenciar também, mas a gente está identificando essas influências. Será que dá para identificar algum tipo de influência que ele teve no momento em que ele leva o mundo europeu? Porque a gente sabe das viagens de Marco Polo pela Ásia, mas ele deve ter, com a mesma qualidade narrativa, contado da Europa para o Khan e para as pessoas que ele encontra, e talvez isso tenha influenciado os asiáticos também, talvez eles também tenham se maravilhado com coisas da Europa. Será que existem rastros disso, algum tipo de influência que ele deixou? No próprio relato dele, se o Khan mudou ou outras pessoas ali com quem ele se encontrou, né, absorveram algo disso que ele traz? Não sei, o que vocês acham? O outro lado da moeda aí. Não sei. Olha, eu acho Podemos que... especular, a Europa, à vontade. Especulando, enfim, né?
Eu acho que quem vive a escassez é a Europa, não é a Ásia nesse momento, sabe? Eu acho que os mongóis, desde Gengis Khan, e depois os mogóis, já está no final do século XVI, quando tem Akbar, que é um grande imperador mogol, né, herdeiro do Império Mongol, eles são muito interessados pelas religiões, como eu falei, as outras religiões, né? Mas não há um interesse ou uma necessidade de coisas, né, de produtos, de qualquer tipo, como os europeus têm sempre, de toda sorte, seja para o consumo, para alimentação, seja para ostentação, né? Então, eu acho que essa mão não é dupla, sabe? O interesse europeu se baseia muito numa escassez de várias ordens, mas que não é a mesma, não é partilhada pelos asiáticos, né? Acho que há aí uma diferença de motivação bem importante, né? Eu subscrevo, eu acho que é exatamente isso. Alguns dados são interessantes, né? Não são dados da época dele, porque a gente não tem como mensurar isso para a época dele, mas os dados posteriores, já na época, por exemplo, de um Akbar, que ela falou, né, na Índia, e de novo isso com um grãozinho de sal, mas é muito provável que a Índia correspondesse a qualquer coisa como 27% da economia do mundo, e a China qualquer coisa como 25%. Então você junta só esses dois lugares e mais da metade do PIB, entre aspas, do planeta está ali. A Europa inteira não é fragmento disso. Então a gente tem que pensar que a Europa é uma esquina, assim, é uma periferia do mundo nesse sentido, né? Por isso que ela se desloca até o Oriente e não o contrário. Como ela falou, a escassez que vai fazer isso acontecer, né? E não à toa que as grandes navegações são de Portugal, que é a ponta rabeira da Europa, né? Então assim, ficou lá no outro cantinho, travado, não consegue navegar no Mediterrâneo, então não é à toa que eles que vão fazer esse esforço imenso de contornar uma África inteira atrás disso. Mas não vai valer a pena, porque isso vai trazer uma riqueza muito grande para a Europa a longo prazo. E aí, o que interessa para a Ásia? Interessa, como a gente falou, as gemas, interessa a prata, interessa coisas que podem virar outras lá. Mas nada em termos de produto europeu interessa. Então, o que tem no livro que tem, assim, alguma coisinha? É essa coisa do interesse da religião. Então, o Khan pediu que viessem cartas do Papa. Ele manda, a carta é meio desaforenta, né? Que paga imposto, tudo assim. Mas, de qualquer forma, tem ali um interesse. Então, que imperador que é esse? Que deve ter confundido imperador com Papa, né? Que religião que é essa? Então, me conta. Mas isso é um interesse superficial. Na prática, não fica nada. Aliás, as pessoas que dizem que ele nunca esteve lá é porque nunca o nome Polo, nem Marco, nem nada foi encontrado em nenhum registro no Oriente. É claro que com esse nome não ia encontrar mesmo, né? Eles teriam dado outro nome para o Marco Polo e vai saber que nome foi, e pode ser que esteja ali, a gente só não consegue identificar. Mas, de novo, nem isso, um registro simples assim tem no Oriente, não deixou marca. Alguma coisa que foi tão marcante para o Ocidente. Eu acho que ele não deixou marca também não, porque além desses dois padres que eu mencionei, agora eu esqueci, houve uma família de comerciantes vênetos que foi parar no leste da China. E sabe o que a gente tem deles? Nós temos lápides lá. E então esse tipo, quer dizer, a gente não precisa ter só textos, mas nós podemos ter outras evidências, né, da passagem dessas pessoas por esses territórios, e não há em relação ao Marco Polo. Então eu não sei se realmente não há, do jeito como nós entendemos os registros, porque é possível, como o Luiz falou, que tenham dado outro nome, então a gente tem que pensar que também é outro alfabeto, são outros ideogramas, então como é que eles se chamavam, como é que eles falavam, mas eu não conheço nenhum tipo de registro, nem uma lápide, nenhum tipo de escultura ou de alguma forma de expressão artística que tivesse alguma relação com eles, mas isso também não quer dizer que ele não foi. Exatamente. Porque nós trabalhamos como? Quando não tem as evidências, a gente vai traçando outros elementos para levantar aquela história e para corroborar aquela história, né? Agora, vamos pensar que o Marco Polo e o Rustichello estavam presos. E eu acho que é legal os ouvintes saberem que a prisão não era uma prisão com superlotação, né? Eles eram pessoas importantes, porque o Rustichello era um representante de Pisa, que era uma das cidades, uma das repúblicas marítimas inimigas de Gênova, tal como Veneza. Então você não vai capturar duas figuras importantes para essas cidades e jogar ali
né, numa masmorra. Possivelmente eles estavam muitíssimo bem instalados, tinham acesso a pergaminhos para escrever, a tinta para escrever, né? Então, são coisas caras. São coisas extremamente caras. A gente, né, não está falando de um papel, não existe. O papel, que também maravilha o Marco Polo, é porque o papel estava sendo desenvolvido ainda no continente europeu. Ele não era tão desenvolvido quanto era na Ásia, né? Então eu fico pensando nisso. O que interessou também para esses dois ficarem escrevendo, né? E o quanto que, na verdade, o Marco Polo lembrou. Que a memória, ela dá truques na cabeça da gente. Então, enfim. A gente sabe se ele tinha notas, anotações. Não dá para saber. Não é que ele não tinha, não dá para saber se ele tinha. Exato. Até porque, como o primeiro manuscrito sumiu, se perdeu, a gente não sabe exatamente o que estava escrito ali. E ainda que ele tivesse, ele não levou para cadeia. Esse é o ponto, né? Lá ele está com a memória. E uma memória de 25 anos. Porque foi no ano seguinte que ele chegou que ele foi preso, né? Então, é muita coisa para lembrar, né? É uma vida inteira. Então também pode ser isso, pode ser que um erro ou uma coisa aqui seja um lapso de memória. Podemos fazer uma rodada final e vocês fiquem à vontade para fazer as considerações aí, mas de repente se quiserem falar de alguma coisa que a gente deixou pelo meio do caminho, teria sido interessante falar, ou sobre o significado desse livro, seja um significado idealizado, seja o significado real, né? De que maneira, qual é a sua posição aí dentro da história da civilização universal, o que ele traz nessa grande epopeia humana, enfim. Aí as considerações finais de vocês, Andréa. Bom, eu acho que eu quero terminar um pouco assim, dizendo o depois disso tudo, né? O depois do Colombo, depois do século XVI, quer dizer, as apropriações que a gente hoje tem, vamos falar do século XX, XXI, do Marco Polo, né? Não dá para deixar de dizer que ele encarna um aventureiro, empreendedor europeu, muito sagaz, muito uma boa lábia, enfim, que consegue cair nas graças do maior imperador vivo, né? Então, eu acho que essa força que atribuem a ele não está desligada do que o Ocidente quer ser em relação à Ásia, né? Quer ser aquele assim que sozinho consegue dizer o que tem que ser feito ou não tem que ser feito, né? Então, por mais que no texto ele seja muito mais, como eu falei desde o início aqui, eu acho, repetir, ele fica muito mais admirado de tudo que ele vê do que propriamente ele faz comparações em que a Europa tem alguma coisa para ensinar. Mas eu acho que as apropriações depois, estou falando do cinema, da série de televisão, quem for assistir hoje uma série que está disponível vai ver isso, né? Vai ver esse sujeito assim, muito autônomo, né? Muito cheio de vontades e muitas vezes de independência em relação ao imperador, etc. Então eu acho que isso é uma construção que nos aproxima de um personagem histórico, mas muito de longe. Nos aproxima, fala do nome dele, mas a gente fica sabendo muito pouco, né? Sobre o que realmente ele significou para aquele contexto em que ele estava, em que ele viveu, né? Então eu acho que isso eu queria terminar com essa ressalva, né? Da gente assistir o Marco Polo hoje, as apropriações com esse pé atrás, assim, né? De que ele é um homem europeu que vai para a China e diz para todo mundo o que tem que fazer. E não foi assim. Eu acho que é isso mesmo. Ele não é um texto de um conquistador, né? Ele nesse sentido, é um texto de alguém que foi súdito por falta de um outro vocabulário, desse super imperador, esse imperador mais forte do mundo, né, como ele vai descrever. Agora, a memória dele, ainda assim, é disputadíssima, né? Se você for para a Croácia, tem uma ilhazinha ali, que é uma ilha na qual a família tinha propriedades, que fazia parte desse Império de Veneza, que diz, não, o Marco Polo nasceu aqui, ele nasceu lá. Você vai em Veneza, no quarteirão onde tinha o palácio dele, tem uns 5 lugares, porque pegou fogo o palácio, mas tem uns 5 lugares que não foi aqui, né? Então alguém que é muito disputado ao longo do tempo, é isso. Eu acho que seria muito interessante a gente tentar escutar esse podcast que a gente falou aqui sem isso. É legal que quem esteja nos ouvindo tente pensar antes do Marco Polo virar o Marco Polo, que tem série, que tem filme, é disputado onde ele nasceu, por onde ele passou, e pensar que ele é mais uma pessoa
fazendo um comércio de longa distância, cujo relato a gente tem a felicidade de ter algumas versões vivas até hoje, que quando a gente compara com outros, a gente pode pensar em pontos mais interessantes em um, interessantes de outro. Porque, por exemplo, todo mundo fala assim, mas ele foi pra lá, viveu lá e não mencionou chá. Pô, não tinha chá na China. Mas talvez, é impossível saber, mas talvez ele tenha tomado tanto que deixou de ser maravilhoso, né? Virou uma bebida do cotidiano e esqueceu de mencionar. Ou, vai saber, é muito especulativo, né? Mas é isso, alguém que descreveu com tanta minúcia tanta coisa e não mencionou o chá, né? Então, isso tem a ver com as contingências da época que ele viveu. E mesmo para saber onde ele morreu, o que ele fez depois, é tudo muito fragmento. Eu acho que a Flávia comentou, a gente tem indícios para quando a gente faz história. Então, a gente pega esses pequenos indícios que sobram e vai tentando fazer um quebra-cabeça em que a maior parte das peças falta. Então, agora, ele é alguém que a gente sabe muito, apesar de tantas vezes a gente ter falado que a gente não sabe o que ele fez. A maior parte das pessoas que viveu naquela época a gente não sabe nem que existiram, né? Só sabe como estatística, né? Que estavam lá para poder fazer a coisa se mexer. Então, é lembrá-lo nesse tempo que eu acho que é fascinante. Acho que esse é o trabalho do historiador, da historiadora, de poder voltar e narrar alguma coisa num tempo em que as coisas eram possibilidade, não estavam concretas como a gente conhece hoje. Olha, o que eu acho mais fantástico é que a gente está aqui há 1 hora, existem vários livros, várias séries, várias questões, e até hoje se escrevem livros sobre um personagem que era uma pessoa comum. Ele não era um rei, ele não era um santo, ele não era um teólogo da igreja, né? Ele era uma pessoa comum que deu a sorte de nascer numa família de comerciantes e que, enfim, uma série de circunstâncias o levaram a cruzar, né, mais a metade do planeta que era conhecido naquele período. Então, eu acho que, assim, se nós vamos pensar nessa figura que chega para nós, e até hoje nós falamos sobre ele, quem era essa pessoa? É uma pessoa comum, mas que tinha uma grande questão, eu acho que é a curiosidade, né? E o fato dele contar essas histórias sem julgar, como nós veríamos em qualquer outro tipo de narrativa daquele período, permeada, né, por uma forma de sociedade, por uma forma de legislação e principalmente pela religião cristã, né? Eu acho que, enfim, foi uma figura muito excepcional naquele período. Fica a dica para os nossos ouvintes, pessoas comuns, mas que também aí tem a possibilidade de exercer sua curiosidade. A nossa jornada hoje foi fascinante. Para mim, foi espetacular e agradeço imensamente Andréa Doré, Flávia Tati, Luiz Estevam Fernandes, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.